Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Mais uma vez, com a graça que Deus nos concede, né, de podermos nos erguermos mais uma vez, mais um dia, né, do nosso leito de descanso. Devemos agradecer a Deus por tudo e por todos os momentos, porque sem a permissão de Deus, nós não estaríamos aqui agora. Por exemplo, eu aqui fazendo esse vídeo para interagir com você e você daí nesse momento também assistindo esse vídeo, né? E no tocante de fazermos aquilo que muito me apetece, eu acho que também é interessante para todos nós, é tentarmos nos edificarmos de alguma forma, né? Em relação às heranças do que Deus nos deixou, né? Isso é muito importante que nós venhamos fazer. Então eu agradeço a Deus, não só pela minha vida, mas pela sua vida, pela vida de toda a sua parentela. Que Deus abençoe, né? E interessante é o que nós viemos buscar nesse momento, que é a informação, porque a informação também é cultura, né? E eu tive a oportunidade de, no vídeo passado, falar da descoberta, né, da epístola de Tomé, né, onde Tomé foi encontrado, mas foi nos ocultado, né, lá nos primórdios de tudo, podemos dizer. Não foi nem aqui na nossa nação, mas na nação de Israel. Até propriamente dito, perdoe-me, né, Israel em Roma, né, quando começou o início de tudo, da Igreja Católica. E essa epístola foi encontrada bem antes que isso, mas foi ocultado com muita coisa, nos é ocultado dentro do conjunto de livros no qual nós buscamos o conhecimento, né? Mas a palavra de Deus, ela se cumpre. E Deus falou, não há nada que esteja oculto que não há de ser revelado. E de tempo em tempo, estudiosos, historiadores, arqueólogos, né? Estudiosos não só da Bíblia, da Escritura Sagrada, mas como arqueólogos, né, historiadores, têm encontrado, né, e quando nenhum deles encontra, Deus pega lá um nômade, alguém, né, que está passando em determinado lugar, que vive por lá naquelas terras, que vai cavar aqui e ali, acaba achando, e daí isso é revelado. Então se cumpre o que Deus deixou nas Escrituras Sagradas, quando ele falou, não há nada que esteja oculto que não há de ser revelado. Ponto. Bem, interessante falar no tocante, porque nessa epístola é revelado, né, que Jesus ensina, né, e ao Ruxo, que nós conhecemos com o nome de Jesus, ele ensina o que está escrito aqui na Bíblia, que ele mesmo expressou com suas palavras, né? Tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, recebereis. Pedirem em oração com fé, né, recebereis. Mas isso é o que está na Escritura que nos deixaram. Mas na realidade, na Epístola de Tomé, ele já fala diferente. Ele fala que é necessário que haja um comprometimento. Comprometimento esse, mesmo que seja comprometimento emocional, o desejo de ter e de querer aquilo que você tem vontade. E ele não, assim como não faz a excepção de pessoas, de seres humanos, ele também, não fez acepção de coisa alguma. Quando ele diz que se você tiver o comprometimento dentro daquilo que você quer, mesmo que seja bem material, bem financeiro, você vai conseguir, né? Mas o mais importante, que nos leva a chamar a atenção, que nós precisamos atentar, é que toda a riqueza que nós conseguimos aqui na Terra, aquela vai perecer como nós vamos perecer. Nós não vamos levar. Você pode ter uma Ferrari banhada a ouro, mas o dia que acabar o seu tempo, você vai ficar tudo por aí. Nós não vamos levar nada, né? Nós não levamos nada. Não levamos nem nossos dentes, entendeu? Que às vezes a gente, né, se apega tanto às coisas nossas vaidades, aos bens materiais, e esquecemos que isso tudo vai ficar para trás. Então,
Por que eu estou falando isso? Porque o tocante disso tudo é buscarmos o quê? A salvação, né? É a salvação. E a salvação ela é importante como? A importância da salvação é que o corpo, a matéria, isso morre, isso vai ficar fedendo, vai ser deteriorado. Não é assim que o Pai falou? Do pó vieste, ao pó voltarás. Então, com certeza, mas a salvação é de quem? É do nosso espírito, da nossa alma. Aonde vai ficar a sua alma? Tu acha que a sua alma vai desfrutar da sua riqueza, dos seus bens materiais, dos seus bens financeiros? Não, não vai, né? Mas, tudo bem, não estou falando nenhuma novidade. Isso aí não é novidade para você. Mas, a bem da verdade, nós temos que entender que, quando fala-se da salvação, nós precisamos ter o comprometimento. Comprometimento em tudo. É o que Jesus ensina dentro da epístola de Tomé, né? Ele ensina isso. Tem que haver o comprometimento, mesmo que emocional. Eu quero de novo. E vou pedir com fé e vou buscar aquilo. Eu vou me comprometer, tanto fisicamente, materialmente, como emocionalmente. Entendeu? Então, se você usar essa vontade, esse comprometimento no qual Jesus fala para a sua salvação, você vai conseguir ser salvo, né? Até porque, além dele ensinar, o Pai maior, o Deus Pai, né? Porque todos sabemos que tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, correto? Mas o Deus Pai, ele mesmo expressa, né? A salvação individual, não é isso? Você que pode se salvar. Eu não posso salvar os meus filhos, eu não posso salvar quem eu amo, como você também não. Nem a igreja de 4 paredes, a igreja primitiva, nem o seu pastor, nem a Escritura, a Bíblia Sagrada, que é o conjunto de livros. Nada disso pode nos salvar. Quem pode ter a salvação é você mesmo. Então, para isso, é necessário que nós venhamos ter esse comprometimento. Como você quer, luta para ter um carro, para ter uma casa, né? Para ter um bom dinheiro, não é isso? Nosso dia a dia é só em prol disso. Porque também sem o dinheiro você não vive, você não come, você não paga as contas, você não... Então não vamos ser hipócritas, nós precisamos. Mas nós não lutamos, não temos comprometimento com isso. Então, se você entender a essência do que eu estou te falando nesse momento, você vai entender que você tem que ter esse comprometimento para você conseguir a sua salvação, né? O próprio Deus Pai, ele expressou com suas palavras: nos últimos dias revelarei eu o meu nome ao meu povo, e todo aquele que chamar, clamar e orar pelo meu nome será salvo. Então, o comprometimento, na realidade, que nós temos que ter, não estou falando que você me entenda, que você não tem que ir à igreja, que você não tem que buscar a oração, a comunhão espiritual com os irmãos, nada disso. Mas eu estou falando que o comprometimento como nós temos no dia a dia, para nós conseguirmos o dinheiro, para pagar as contas, para comer, para beber, nós temos que ter esse comprometimento com Deus. Ou seja, você tem que querer realmente a Deus. Você tem que querer o Espírito Santo de Deus. Você tem que mostrar para Deus que você tem um comprometimento com Ele, que você quer Ele. Meu amigo, minha amiga, me entenda, eu não estou falando de religião. Eu não estou falando que você tem que ser religioso. Para você ter um comprometimento com Deus, você não tem que estar 24 horas, o tempo todo na igreja. Mas é pessoal, é individual. Assim como a tua fé é a sua salvação. É individual. Eu não posso ter fé por você, você não pode ter fé por mim. Não é isso? Eu não posso te salvar, você não pode me salvar. Mas nós podemos nos salvar desde que tenhamos comprometimento. E às vezes o que falamos influencia nas nossas atitudes, na nossa fé, no nosso comprometimento. Eu vou lhe dar agora um exemplo de comprometimento, que a gente às vezes lê e não entende. Mas eu acho que houve um comprometimento nessa passagem
de uma pessoa que não era, naquela época em Israel, não era nem seguidora de Jesus. Mas ela só ouviu falar. Essa mulher, ela foi aos pés de Jesus e teve comprometimento, porque ela, além de acreditar, teve fé, ela, à distância, ela conseguiu a libertação espiritual da sua filha que estava longe em casa. Porque ela ouviu falar, ela se comprometeu, ela foi lá com fé e teve o comprometimento e com poucas palavras, o que ela ouviu do nosso Deus querido e amado, Yahushua, esse que nós conhecemos na nossa tradição com o nome de Jesus. Com poucas palavras que ela disse, que ela expressou, foi o suficiente para ter a libertação da filha dela. Isso está no livro de Marcos, né? No capítulo 7, tá? E a partir do versículo 24, né? É a cura da filha de uma Ciro-fenícia. Ela era fenícia, ela era síria, entendeu? Então diz assim, ó, saindo dali, preste sua atenção no detalhe dessa passagem, ela é curtinha. Ó, saindo dali, foi ao território de Tiro, né? Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, mas não conseguiu permanecer oculto. Quem é que entrou ali? Isso refere-se a Yahushua, a Jesus, tá? E se ele chegou no lugar, ele queria ficar em oculto, que ninguém soubesse que ele estava lá, mas não conseguiu muito tempo, né? Eu vi ele passar, o pessoal espalhava logo. Então, permaneceu oculto, pronto. Pois logo em seguida, uma mulher cuja filha tinha um espírito impuro e ouviu falar dele, ela só ouviu falar de Jesus, né? Veio e atirou-se aos pés de quem? Ela veio, ela ouviu falar, só ouviu falar. Ela foi e se atirou aos pés de Jesus. A mulher, sabe o que ela era? Ela era grega, ela era da Grécia. Ela não era uma pessoa de Israel que já conhecia e andava ali e seguia Jesus. Não, ela só ouviu falar e ela era grega, mas o comprometimento dela era tão grande querer libertar a filha dela do demônio, que a filha dela não estava com ela. Aí ela falou assim, e fala assim, veio e atirou-se aos pés de Jesus, né? A mulher era grega, Sírio-fenícia, de nascimento, quer dizer, ela era de outro país, né? E lhe rogava que expulsasse o demônio para fora de sua filha. Olha só, ela ouviu falar, ela acreditou, ela foi e se jogou aos pés de Jesus e pediu. Mas aí Jesus, sabiamente, né, que é uma enciclopédia de sabedoria, né? Ele falou assim, ó, e aí diz assim, ele dizia, deixe primeiro que os filhos se saciem, porque não é bom tirar o pão dos filhotes e atirá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, o que ele falou? Deixa primeiro, né? Que estava todo mundo querendo em cima, ele deixa que os filhos, que as pessoas que seguiam ele, que eu acho também que é justo, não é nenhuma injustiça, se saciem, que ele vai atender a todo mundo, depois atenderia ela. Mas ela, pelo seu comprometimento, que ela queria ter, estava tendo naquele momento, para libertar a filha dela do espírito imundo, ela falou assim, ó, mas ela respondeu-lhe e disse-lhe, é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo das mesas as migalhas dos filhos. Poxa, ela falou tudo bem, em outras palavras, né? Os cachorrinhos também comem as migalhas que cai no chão. Realmente, se estiver comendo que cai no chão, o cachorro vai lá e come, não é isso? E foi o que ela expressou para ele. E sabiamente, e ele disse, pelo que disseste, vai, e o demônio já saiu da sua filha. E ela voltou para casa e encontrou a criança atirada sobre a cama e o demônio tinha ido embora. Então você veja bem, olha só, uma simples palavra dela, ele falou, não deixa que os filhos se saciem, né?
Pai, não é bom tirar e jogar os cachorros, tirar a comida do filho e jogar para os cachorros, deixa os filhos saciar, que sobrar e te dar. Né? Em outras palavras. Mas será que Jesus era ruim? Será que ele era assim, estava sendo desigual? Ele estava fazendo acepção de pessoa? Não, não. Ele simplesmente, ele quis fazer o quê? Pô, são pessoas que estão aqui há tempo, estão vindo me atender, eu vou atender elas, mas, né? Mas uma simples demonstração de fé e de comprometimento dessa mulher, só o que ela falou, não precisou Jesus orar, nem mandar, nem nada. Falou, só pelo que você falou, vai porque o demônio já saiu da sua filha. Então você entendeu o comprometimento? É isso que nós precisamos ter com Jesus, tá? Com Deus, um Pai maior, com o Filho e com o Espírito Santo principalmente. É o comprometimento. Tudo que pedires ao meu Pai com fé, em oração recebereis. Mas é necessário que haja o comprometimento até que emocional. Então, ou seja, você tem que orar, pedir, ter fé e insistir. Eu quero, eu vou conseguir, eu tenho compromisso com Deus. Então, o compromisso é você buscar a Deus em oração, é você pedir e acreditar, porque você vai conseguir. O compromisso não é a religiosidade, tá? Nada contra religião nenhuma, nada contra igreja nenhuma. Mas se a religiosidade fosse tudo, por que que o próprio Yahushua, Jesus, ia deixar escrito aqui: filho meu, acautelai-vos contra a doutrina e a religiosidade, pois o fanatismo não é de Deus. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Espero que você tenha entendido. Desculpa o áudio ficar um pouquinho, o vídeo, né? Ficar um pouquinho longo, né? Mas que Deus abra sua mente, te dê a direção, te dê sabedoria e discernimento e que haja luz na sua vida. Tá? Que o Pai maior nos abençoe. Aquele abraço, bom dia, tamo junto, valeu!